chegou no Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso e que hoje apresentará a aula de bolso de tema Integrais Indefinidas, da disciplina Cálculo 2. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Mauro Vieira, lá da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Mas antes de começar, verifique aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida, checando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Robin, corre que o Carga Rápida vai começar! Eu tô correndo, Batman, eu tô correndo! O Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é prazeroso! E apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. A aula de bolso desta semana tem o tema Integrais Indefinidas e pertence à disciplina Cálculo 2. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Mauro Vieira. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Aula de Bolso é disponibilizado todas as sextas-feiras com aula de bolso novas. E por que o engenheiro deve saber cálculo integral? Perceba, se nós tivermos como exemplo uma função, vamos pegar a função então dada aqui no nosso exemplo, que yx é igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Se nós traçarmos o diagrama dessa função, teremos ali 1/4 de círculo. E daí nos perguntamos, como será que calcularíamos ao gráfico desta função? Pois afinal de contas, sabemos que é 1/4 de círculo. Mas e se não fosse uma função tão fácil, como faríamos para calculá-la? Bem, poderíamos, através de pequenas divisões, dividir em pequenos quadradinhos, pequenos retângulos, até a função. Por exemplo, aqui na nossa função temos 8 retângulos, sendo agrupados aos pares, não é mesmo? Temos aqui 4 pares de retângulos que passam tangenciando o gráfico. Desta maneira, conseguiríamos calcular a área destes retângulos com um pequeno erro, com um pequeno desvio de cálculo, mas um desvio pequeno. O desvio é função do número de partes que vamos escolher para a divisão, não é mesmo? Aí, se queremos, quanto mais precisão queremos do nosso cálculo, aumentamos o número de retângulos. E daí o nosso cálculo de área ficaria mais preciso. Se fôssemos calcular, então, utilizaríamos um comprimento, ΔX, e esse comprimento ΔX abrangeria
o comprimento total das divisões que vamos estabelecer que conterão retângulos. E a área, então, poderia ser uma somatória de y, que é a altura, vezes o ΔX de cada base daquele retângulozinho. Somando tudo, a somatória de y vezes o xi, ou x1, x2, x3, até o ΔX total. Se tivéssemos um limite com ΔX tendendo a zero, ou seja, com o limite dele bem pequeno, teríamos uma grande precisão, não é mesmo? E esta grande precisão dependeria do número de retângulos. Então bastaria para calcular a área que fica embaixo de qualquer função estabelecer um limite de ΔX tendendo a zero de uma somatória de áreas. Sim, é isso. E isso que seria, então, a integral. Então, quando vemos essa cobrinha da integral e temos números embaixo e em cima da cobrinha, temos os limites, ou seja, o comprimento total de onde iremos somar, o comprimento desta somatória. De um yx, de um dx. E isso, então, a integral seria a área referente a uma função de uma área de uma curva. E qual seria, então, a aplicação disso? Bom, vamos estabelecer, então, a aplicação utilizando, então, essa nossa integral, que, por exemplo, tem um limite inferior e um limite superior. Aliás, quando estabelecemos limite inferior e superior de uma integral, ela se transforma em uma integral definida. E quando não temos nada, nem limite inferior nem superior, estamos apenas calculando, ela é chamada de integral indefinida. Indefinida porque não tem limites. Pois, se tivesse os limites, seria a integral definida. Vamos então ver um exemplo. Vamos pegar uma mola e esticar esta mola. Por exemplo, pegamos a mola. Ela está sem esticar. Então, vamos traçar um gráfico referente ao estiramento desta mola, em função da força que vamos fazer para estirar a mola. No momento que estiramos um pouco a mola, temos uma força e um x, que essa mola, um deslocamento que essa mola teve. Aumentando a força, por exemplo, em 2F, temos um deslocamento 2x. Se aumentarmos ainda mais essa força, por exemplo, para uma força 3F, teremos um 3x de deslocamento. E com isso, então, temos um diagrama do deslocamento dessa mola em função da força estabelecida para estirar a mola. Lindo, não? Até sabemos que a equação do estiramento de uma mola é a constante elástica da mola vezes o seu deslocamento, não é mesmo? A força estabelecida para estirar uma mola é igual à constante elástica da mola vezes o deslocamento que essa mola teve. É uma equação que aprendemos lá na escolinha da tia Maricota. Mas qual seria, então, a energia despendida nesse processo? Se é força vezes deslocamento, aprendemos na escolinha da tia Maricota que é a energia do processo, não é mesmo? Então a energia do processo seria a área abaixo dessa curva que fizemos no nosso ensaio. Então agora não precisamos só calcular o triângulo, podemos até calcular esta área através da integral? Sim, agora que temos um conhecimento vasto sobre cálculo 2, que envolve o cálculo integral, podemos então calcular a integral da função do deslocamento da mola, não é mesmo? Da função da força que fazemos com uma mola em função do seu deslocamento? Sim, é isso. Então, cálculo integral é muito importante para qualquer estudante de engenharia, pois
basta aplicá-lo e temos a área abaixo da curva, como por exemplo aqui conseguimos calcular a energia, não é mesmo? E temos outras aplicações que veremos no curso de engenharia. Muito legal, muito interessante e muito prazeroso. Vamos continuar. Para tratarmos do cálculo integral, devemos sempre levar em consideração o teorema fundamental do cálculo e da função primitiva, onde a função primitiva f de x pode ser interpretada como um fão x, a derivada de fão x. Ou seja, f'x é uma derivada que podemos chamar de derivada de uma função f'ão x. Como temos então a derivada f de x, se integrarmos essa derivada f'inho de x, teremos a função f'ão x, ou também chamada função primitiva. Então, escrevemos do seguinte modo: f'ão x é igual à integral de f'inho x dx. Desta maneira, então, podemos dizer que a função primitiva é uma antiderivada de f de x. Ou seja, a função integral é uma antiderivada. Por exemplo, vamos tratar das primitivas da função f de x igual a 3x². Como faríamos, então, se quisermos as primitivas? Veja, primitivas, então, a primitiva é f'ão x. Qual é a função f'ão x, que é a primitiva? F'ão x é a primitiva, que é a integral de f de x dx. Como escrevemos, então? Como escreveríamos esta função primitiva? Esta função primitiva escreveríamos f'ão x é igual à integral de 3x² dx. Por que dx? Porque é o espaço onde teríamos, então, o cálculo da integral. Vamos tratar agora das propriedades e regras de integração imediatas. Dentre as propriedades de integração, podemos dizer que a integral de funções que estão se somando é igual à soma das integrais. Também podemos dizer que se temos a integral de uma constante que multiplica uma função, isso é igual a uma constante que multiplica a integral da função. Temos também as regras de integração. Dentre elas, a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1. Tudo isso dividido por n mais 1. Sempre somando uma constante que se perdeu, pois afinal, se a integral é o inverso da derivada, então nesse processo perdemos uma constante que não sabemos qual é. Também temos a integral de 1 sobre x. Usaremos muito esta também. A integral de 1 sobre x dx. Isso é igual a ln do módulo de x mais a constante. Outra integral, se tratarmos de integrais trigonométricas, temos a integral de cosseno x dx, que é igual a seno x mais constante. Também temos a integral de seno x dx, que é igual a menos cosseno x mais a constante. E temos a integral de log na base a de x dx. Isso é igual a x log na base a de x menos x ln, logaritmo neperiano de a, mais a constante. Existem mais regras de integração, existem tabelas que nós encontraremos
facilmente em qualquer livro que trate de cálculo 1 e cálculo 2. Vamos dar agora um exemplo. Vamos calcular a integral da função 2x menos 1 dx. Neste nosso exemplo, já podemos utilizar a propriedade que tratamos agora há pouco, que é a integral da soma de funções é igual à soma das integrais. E podemos então já estabelecer que são duas integrais que devemos calcular. Desta maneira, fica mais fácil calcular a integral. Temos duas integrais e não uma, pela propriedade de integração. Veja que interessante, aqui temos o 2, né? 2x dx, a integral de 2x dx. 2 é uma constante, logo ele pode ir para fora da integral. E é o que vamos fazer. Vamos pegar o 2 e jogá-lo para fora da integral. Desta maneira, então podemos calcular a primeira integral, que seria a integral de 2x dx. E podemos já utilizar a regra de integração. Qual seria a regra de integração? X elevado a n dx, a integral de x elevado a n dx. Desta maneira, então, temos que n é igual a 1, pois afinal, o x está elevado a que número? A 1. 2x dx, o x é elevado a 1. Vamos então fazer o cálculo. N mais 1 é igual, se n é igual a 1, é 1 mais 1, que é igual a 2. Então, a nossa integral de 2x dx fica 2x ao quadrado dividido por 2, mais a constante. Não podemos esquecer da constante quando integramos. Agora vamos à segunda integral. A segunda integral é a integral de 1 dx. Lembrando que é o número 1. O número 1 é algo elevado a zero. O número 1 é algo elevado a zero. Então, já sabemos quanto vale o nosso n. O nosso n vale zero. Então, 0 mais 1 é igual a 1. E é essa é a nossa integração. É a mesma regrinha. Como o nosso n é zero, nós vamos então elevar o x. O x era elevado a zero, que era 1. Então agora ele será elevado a 1 e irá aparecer o x. Por isso que fica menos x mais a constante. Por que menos x? Porque nós estávamos subtraindo. Vamos então ficar que o nosso resultado ficou a soma das duas integrais, que é igual a 2x ao quadrado dividido por 2, menos x mais c. Mas por que não soma mais c? Vamos chamar, como c é uma constante qualquer, vamos somar as duas constantes e chamá-la de c de qualquer modo. E aí calculamos a nossa integral, que parecia difícil. Não é prazeroso? Vamos agora calcular um segundo exemplo. Vamos agora a outro exemplo utilizando propriedades e regras de integração de um modo imediato. Onde temos então as propriedades, por exemplo, as propriedades de soma da integral de soma de funções, que é a somatória das integrais, e assim por diante. Até mesmo as regras de integração, que temos tabeladas em qualquer livro de cálculo, cálculo 1 ou cálculo 2. Vamos falar do nosso segundo exemplo. A integral da tangente de x, ou seja, a integral de tangente de x dx. Neste caso, devemos nos lembrar do círculo trigonométrico. Sim, do círculo trigonométrico. E da definição de tangente. Afinal, estamos calculando a integral da tangente. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é mesmo? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Isso significa que no círculo trigonométrico, o cateto oposto é o seno x e o cateto adjacente é o cosseno x. Logo, a tangente de x, conforme a tia lá da escola de trigonometria, tangente x é igual a seno x por cosseno x.
Ah, lindo isso! Vamos substituir, então, a definição de tangente de x na nossa integral de tangente de x. Teremos, então, que a integral de tangente de x pode ser a mesma coisa que a integral de seno x dividido por cosseno x dx. Avançando, vamos brincar um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho mais. Vamos chamar de u cosseno x. O cosseno x será u agora. Logo, a derivada de u, sim, du, é igual a menos x dx. Para tanto, para lembrarmos de derivada, vale assistirmos o último vídeo do Engenharia Carga Rápida que trata de derivadas. E aí lembraremos qual é a derivada de cosseno, que é menos seno. Substituindo então isso que nós estamos brincando agora, chamando u de cosseno x, teremos que dx é igual a du sobre menos seno x. Logo, vamos na equação acima. Na equação acima temos que a integral de seno x dividido por cosseno x. Mas agora cosseno x é u, então é seno x dividido por u. E era dx? Mas dx agora é du sobre menos seno x. Que lindo, não? Agora podemos até simplificar essa nossa brincadeira, porque temos seno x em cima e seno x embaixo. Cancelando, dividindo seno x por seno x, temos que então é igual a 1. Seno x dividido por seno x é igual a 1. E aí ficamos que a integral, ficamos com menos, vamos jogar o menos para fora, não é mesmo? Menos a integral de du sobre u. Mas a integral de du sobre u temos nas regras de integração. Veja lá, a integral de 1 sobre x dx é igual a ln do módulo de x mais a constante. Podemos então substituir a regra de integração. Utilizando a regra de integração, então temos que é ln do módulo de u mais a constante. Mas u é cosseno x. Substituindo então a nossa resposta sobre a integral da tangente de x dx é igual a menos ln do módulo de cosseno de x, mais a constante. Prazeroso, não? Vamos agora ao nosso terceiro exemplo, que aborda propriedades e regras de integração. Tudo isso de modo imediato, onde temos propriedades, por exemplo, a soma de propriedades, a integral da soma de funções, e temos as regras imediatas de derivação, de integração, que podemos encontrar em qualquer livro de cálculo. O nosso terceiro exemplo será então a função 1 sobre x mais 2 sobre x à quinta, tudo isso dx. Veja, podemos diretamente já utilizar a propriedade de integração que diz que a integral da soma de funções é a soma das integrais. Deste modo, ficaremos com a integral de 1 sobre x dx mais 2 vezes a integral de x a menos 5 dx. Vamos então agora calcular estas duas integrais separadamente. Abrimos o colchete e vamos calcular a primeira integral, então, que será a integral de 1 sobre x dx. A integral de 1 sobre x dx é uma integral imediata e podemos utilizá-la das regras de integração, onde a integral de 1 sobre x dx é igual a ln do módulo de x mais a constante. Lembre-se, sempre precisamos acrescentar a constante após qualquer integral. A segunda integral seria então a integral de duas vezes a integral de x a menos 5 dx. Aí temos a outra regra de integração, que é de x elevado a n dx. E, no nosso caso, temos que o n é igual a menos 5. Se n é igual a menos 5 e a regrinha é somar 1,
Menos 5 mais 1 é igual a menos 4. E daí podemos então já substituir, fazer a substituição. E ficamos que a integral de 2, ficamos com 2 vezes a integral de x a menos 5 é igual a x a menos 4 sobre menos 4 mais a constante. Se somarmos agora estas duas integrais, teremos que a integral de 1 mais x mais 2 sobre x à quinta é igual a ln do módulo de x mais 2x a menos 4, tudo isso dividido por menos 4 mais a constante. E com isso, então, finalizamos o nosso cálculo integral. Vamos agora ao nosso quarto exemplo, utilizando as propriedades e regras de integração imediatas. Para essa situação, utilizaremos regras de integração que podem ser até encontradas em qualquer livro de cálculo 1 ou cálculo 2. E até mesmo existem tabelas na internet com regras de integração. O quarto exemplo que iremos utilizar será a integral de x ao quadrado que multiplica x mais 2 terços. Tudo isso de x. Veja, podemos começar resolvendo essa integral aplicando a propriedade distributiva. Nesta situação, então ficaremos com a integral de x ao cubo mais 2 terços de x ao quadrado, tudo isso dx. Perceba que podemos então utilizar a propriedade de integração que dita que a integral da soma de funções é igual à soma das integrais. E deste modo poderemos calcular duas integrais separadamente. Calculando então estas duas integrais separadamente, comecemos a calcular a integral de x ao cubo dx. Para tanto, utilizaremos a regra de integração de x elevado a n, onde no nosso caso o n é igual a 3. Se n é igual a 3, 3 mais 1 é igual a 4. E ficamos então com x à quarta sobre 4. Tudo isso mais c. Vamos agora à segunda integral, que corresponde a 2 terços de x quadrado dx. Por que 2 terços? Jogamos a constante para fora. Lembramos a propriedade de integração, que a constante que multiplica a integral de uma constante que multiplica uma função é o mesmo que uma constante multiplicando a integral. E por isso jogamos o 2 terços lá fora, fora da integral. Também utilizaremos a mesma regra de integração, que é x elevado a n. No nosso caso agora, n é igual a 2. 2 mais 1 é igual a 3. Neste caso, então, ficamos com 2 vezes x ao cubo. Tudo isso é 3. Então, tínhamos 13 embaixo, no denominador. Então, 3 vezes 3, 9. Por isso, ficamos que 2x ao cubo dividido por 9, porque multiplicamos o 3 do n com o 3 que já existia na função. Ficou 9. Somando dos dois resultados das duas integrais, ficamos com x à quarta mais 2x ao cubo dividido por 9 mais c. É importante que nós nunca esqueçamos da constante de integração. E com isso, então, finalizamos a nosso quarto exemplo de cálculo integral. Vamos agora ao nosso quinto exemplo, utilizando propriedades e regras de integração imediatas. As propriedades já comentamos e as regras de integração temos estas apresentadas e outras até em qualquer livro de cálculo encontraremos tabelas de regras de integração. O nosso quinto exemplo envolve a integral da raiz quadrada de x dx. Veja, se nós lembrarmos da escola da tia Maricota, lembraremos que b elevado a m sobre n é o mesmo que a raiz de n, onde b é elevado a m. Desta maneira, se estamos falando de raiz quadrada, é o mesmo que algo elevado a meio.
quando temos a raiz quadrada de um número, a raiz quadrada é 1 sobre 2. Por isso que então ficamos com x elevado a meio. Tudo isso x elevado a meio dx, porque é cálculo integral. Utilizando a regra de integração de x elevado a n, temos, lembrando aqui, o nosso n é igual a meio. Então é meio mais 1. Meio mais 1 é a mesma coisa que meio mais 2 sobre 2. Então, meio mais 1 é igual a 3 sobre 2. Dessa maneira, ficamos com x elevado a 3 sobre 2, tudo isso dividido por 3 sobre 2, mais c, a constante. Avançando um pouco neste cálculo, lembramos novamente a condição das propriedades de potências lá da escolinha da tia Maricota. Então, x elevado a 3 sobre 2 é o mesmo que a raiz quadrada de x ao cubo. Mas e os 2/3? De onde veio esses 2/3? Esses 2/3 simplesmente pegamos, era 3 sobre 2. O denominador era 3 sobre 2. Pegamos o 2 e levamos para cima e ficou 2/3. Agora veja, então temos 2/3, a raiz quadrada de x ao cubo. X ao cubo é o mesmo que x quadrado vezes x, a primeira. Se temos aqui x quadrado, podemos tirar esse x quadrado e colocarmos ele para fora da raiz. Levando o x quadrado para fora da raiz, ficamos então com a resposta de 2/3 vezes x vezes a raiz quadrada de x mais a constante. E aí resolvemos o nosso quinto exemplo. Vamos agora ao nosso sexto exemplo das propriedades e regras de integração, utilizando propriedades e regras imediatas, onde as regras de integração podem ser encontradas em qualquer livro de cálculo, ou até mesmo tabelas na internet. O nosso sexto exemplo, ele corresponde à integral de e elevado a x vezes seno de 3 vezes e elevado a x dx. Está ficando mais complicadinho, não é mesmo? Vamos lá, como se resolve essa trambolhada de integral? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar em cima e embaixo por 3. Desta maneira, temos, multiplicando em cima e embaixo por 3, temos 1/3, já jogamos para fora o de 3 que multiplicamos embaixo, vezes a integral de 3e elevado a x, vezes seno de 3e elevado a x dx. Criamos uma repetição. A técnica foi essa, criar uma repetição de 3e elevado a x. Por isso que multiplicamos em cima e embaixo por 3, porque era conveniente criar parecido, o que estava dentro do seno, algo parecido do lado de fora. Essa é a técnica, esse é o pulo do gato. Agora veja, fazendo u igual a 3e elevado a x, que nós criamos, que nós inventamos, se u é igual a 3 elevado a x, du, que é a derivada, a diferencial de 3e elevado a x, dx, é igual a ele mesmo, 3e elevado a x dx. Porque a derivada de 3 vezes e elevado a x é 3 vezes e elevado a x dx. Agora, perceba, se isolarmos dx, teremos que dx é igual a du dividido por 3 vezes e elevado a x. Ficamos então, vamos lá, substituindo na nossa equação, temos lá seno de u e du sobre 3 elevado a x. Vamos montar a nossa equação. Nossa equação ficou 1/3 que multiplica a integral de 3 vezes e elevado a x vezes seno de u du dividido por 3e elevado a x. Dá para simplificar isso. Então vamos simplificar. Dá para simplificar e resolver a nossa integral de seno. Pois afinal sabemos que seno de x dx é menos cosseno de x mais a constante. Então vamos integrar.
Integrando, temos que é igual a menos 1/3 de cosseno. U não é 3 vezes e elevado a x, então cosseno de 3e elevado a x mais c. Com isso, finalizamos a nossa integral, que parecia difícil, mas tinha só o truquinho de multiplicar em cima e embaixo por 3, e não esquecemos, podemos sempre fazer algo igual a u. Sempre podemos fazer algo igual a u e calcular a diferencial desse u. Vamos agora, então, estabelecer o nosso 7º exemplo utilizando as propriedades e regras de integração imediatas. Propriedades que usualmente temos que aplicar em qualquer cálculo integral que desenvolvemos. E as regras de integração que são encontradas em qualquer livro de integral. De cálculo 1 ou cálculo 2, livros de cálculo 1 ou cálculo 2. Encontramos também tabelas de integração na internet. O nosso 7º exemplo é a integral da tangente ao quadrado de x. A tangente ao quadrado de x, para calcular a integral de tangente ao quadrado de x, vamos lembrar do círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, podemos ali estabelecer um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, aplicando o conhecimento que tivemos na escolinha da tia Maricota, a tangente é cateto oposto por cateto adjacente, dividido por cateto adjacente. No triângulo retângulo, no círculo trigonométrico, o cateto oposto é o seno e o cateto adjacente é o cosseno. Logo, no círculo trigonométrico, a tangente de x é igual a seno dividido por cosseno. Podemos então substituir na nossa integral que possui uma tangente. Substituindo a tangente de x na nossa integral, então teremos que é igual à integral de seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Agora veja, ainda no círculo trigonométrico, temos ali um triângulo retângulo. Por Pitágoras, nós sabemos que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. No círculo trigonométrico, um cateto é o seno, o outro cateto é o cosseno. Então temos que os catetos, é a soma do quadrado dos catetos, então é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Pitágoras. Isso é igual a tangente ao quadrado. Mas a tangente aqui, no círculo trigonométrico, é o raio do círculo trigonométrico. E o raio é igual a 1. O quadrado, se levarmos 1 ao quadrado, é o próprio 1. Então é seno de x ao quadrado, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Nem precisa decorar, não é mesmo? Agora veja, a nossa integral apresenta lá seno ao quadrado de x. Vamos isolar seno. Isolando seno, então temos que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E com isso conseguimos substituir este seno ao quadrado na nossa integral. Substituindo seno ao quadrado na nossa integral, teremos que é a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x, tudo isso dividido por cosseno ao quadrado de x. Seria interessante ali, temos cosseno ao quadrado em cima, cosseno ao quadrado embaixo. Essa integral nos dá a oportunidade de utilizar as propriedades de integração. Qual propriedade? A propriedade onde temos que a integral de duas funções é o mesmo que a soma de duas integrais. Desta maneira, então vamos desenvolver duas funções. Quais seriam as duas funções? A integral da função 1 sobre cosseno ao quadrado de x e a outra função que é o próprio 1, porque dividimos cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aplicando então a propriedade, que é igual a soma das integrais, temos duas integrais a resolver. A primeira integral, então, fica 1 sobre cosseno ao quadrado de x. A segunda integral é a integral de dx. Vamos olhar de perto estas duas integrais. Lembrando
Se tivermos x elevado a zero, isso é igual a 1. Então temos um 1 escondido na integral de dx. E secante, a definição de secante de x é 1 sobre cosseno x. Então podemos utilizar, lembrar desses dois conceitos para substituir nestas duas integrais. Substituindo, então o cosseno, a secante de x, que é 1 sobre cosseno de x, isso nos dá a integral da secante ao quadrado de x dx. Menos, tinha o 1 escondido ali, então temos lá a integral de x elevado a zero dx. Resolvendo estas duas integrais, então podemos, secante ao quadrado de x dx é igual a tangente de x. E o nosso n de x, o n igual a zero, quando x é elevado a zero, n igual a zero, então n mais 1, 0 mais 1 é 1, então temos que o resultado fica tangente de x menos x mais a constante. Então utilizamos as regras de integração. X elevado a n para resolver x elevado a zero. E secante ao quadrado de x, que é outra regrinha, para resolver mesmo a secante ao quadrado de x. E com isso resolvemos as nossas integrais. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Cálculo com geometria analítica, do Leitold. Problemas e exercícios de análise matemática, do Demidovich. Fundamentos de matemática elementar, limites, derivadas e noções de integral, do IESE. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Limites de uma função, da disciplina Cálculo 1, edição 66 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. Equação da reta, da disciplina Matemática, edição 009 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E curva normal, da disciplina Estatística, edição 004 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, fica por aqui. E que hoje apresentou a aula de bolso de tema Integrais Indefinidas, da disciplina Cálculo 2. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida, Mauro Vieira, lá da cidade de Campinas, do estado de São Paulo. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Batman. Engenheiro Carga Rápida Mauro Vieira. Eu espero que as suas dúvidas referentes a integrais indefinidas da disciplina de Cálculo 2
tenham sido muito bem esclarecidas nesta aula de bolso. Mas agora, engenheiro carga rápida, agora vem a pergunta carga rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o engenharia carga rápida? Desconheço. Siga a Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga a Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora, enquanto você assiste os demais vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, eu vou fazer os outros vídeos que me solicitaram. Então, eu já vou. Até mais!